Então, gente, eu estou aqui lançando o meu livro, que seria o meu quarto livro, e é um livro de sátira. E ele se chama L'Ascension, ou seja, o Cristal do Milagre Chinês. É um livro que eu fiz satirizando as principais tendências estéticas, as discussões estéticas que nós temos hoje em dia, e os seus representantes, né? Claro, dentro da discussão estética também tem um pouco de discussão ética, tem um pouco de discussão política, e eu vou satirizando isso tudo. Uma coisa interessante de se notar no livro é que já pela capa, que emula um pouco os tratados de música, né, que são sempre vermelhos, aqueles tratados de primeiros passos de estudo de solfejo, enfim, é uma capa que já emula um pouco isso. Esse livro saiu em e-book pela editora E-Galáxia, que é uma editora muito legal, que é especializada em e-books, e ele já foi pensado para ser um e-book, portanto ele não tem forma física, somente essa forma virtual aqui. Então aqui a gente tem a capa, L'Ascension, ou seja, o Cristal do Milagre Chinês, então, que seria isso, uma ópera comique moralizante em um ato. Vocês vão se perguntar por que uma ópera comique. É dedicada ao Oswald de Andrade e ao Jules Lafog, o escritor simbolista, né? Aqui a gente vai ter o sumário, um prefácio meu, logo em seguida um prefácio do meu heterônimo, que é a Mariana L., que acaba escrevendo um prefácio para mim, ela foi muito gentil, né? Eu tive que ter algumas conversas com a Mariana, na verdade, antes, porque ela não entendeu muito o excesso de ironia do livro, mas ela acabou escrevendo esse linkando com a Ascensão, né? Em que ela fala, por exemplo, mais do que alegorias de personagens existentes na realidade, como é o caso de Olavo de Carvalho e John Cage, há aqui no livro a alegoria da alegoria, a alegoria dos sistemas todos, sociopolíticos, estéticos, nos quais vivemos. Então é um livro de metas, alegorias, várias. Então, como eu falei, era uma ópera bufa, cômica. O livro de fato começa com uma abertura de obra, que vocês podem perceber, que está escrita para trompete e voz, e que tem no meio da sua feitura smiles, tem chuvas, tem figurazinhas que vêm da internet. Aí o sujeito está manuseando aqui o livro, ele vê que a abertura chega até aqui, de repente ele clica, ele entra em uma rede de relacionamento. E aí nessa rede de relacionamento aparece a primeira personagem, que é o Belírio Bonagente. E aí tem sobre ele. O que ele diz sobre ele? Então, de repente você está com um tablet na mão, você se vê dentro da própria internet. Você sai de uma ópera e entra na internet vendo as personagens dos livros. E aí a gente vai passando. O Lívido de Amarante, que é outra personagem. E você vai passando. E você vai passando. De repente você fala, bom, aparece aqui o desdobramento das partículas, Jaguar, Jagão, que é o Olavo de Carvalho virando Gramsci. Aí começam as ironias todas. Não é? Aqui o Luciano de Samosata, que foi o satirista, né, greco-latino, né, que deu origem a essa sátira toda, que foi um grande satirista histórico. E aí a gente vai passando e as surpresas vão acontecendo. Tem Santzará, que é o pai do dadaísmo, e de repente a gente entra no ato, que é um diálogo platônico, escrito no estilo de diálogo platônico entre o Belírio Bonagente, que vocês já viram, e as personagens todas. E aí o livro começa a correr como um diálogo, onde aparece no meio um manifesto do umbilicalismo, que é o manifesto do extremo individualismo moderno, uma ironia, e todo ele tecido no tom da sátira. Então aparecem outros personagens, a sombra homérica, né, o lamento da sereia espartana sobre a pedra de âmbar. Aí ela fala, primeira área, não há por que enquadrar a atividade poética nos termos de máxima alguma, seja ela flor do traste, arte pela arte, pão e circo, cosmo, eugenia, e etc, etc. Tal. E o livro vai caminhando até que chega no final, em que nós temos um coro, que é o coro do último ato, que é um poema do Hölderlin, o poeta alemão, em que eu faço também esse coro todo cheio de coraçõezinhos, muito amáveis, muito mimosos, em que as prateleiras todas caem de inferno para inferno, de inferno para inferno, e portanto é o contrário da L'Ascension. O título Ascensão é o contrário, eles vão descendendo.
e na página 43 nós temos fechadas as cortinas e assim termina a ópera Bufo Moralizante.